Fala pessoal, tudo bem? Eu vou resolver hoje uma questão de função que caiu em 2019, no vestibular da UFSC. Questãozinha muito bonita, tá? Ele dá a função definida por essa sentença, essas, né? Observa que eu tenho aqui três sentenças, uma para cada intervalo do x. E aí ele pede para julgar os itens. Item 1, o domínio de F é R. Pessoal, como é que eu olho somente aqui nas sentenças se o domínio é R? O domínio ele está associado ao eixo X. Então, o que eu vou pensar aqui? Olha comigo que simples que você vai ter para matar esse item. Eu vou olhar em cada sentença. Na primeira sentença, ele fala que é para x menor do que 7/2. Então, eu vou colocar o 7/2. Menor, você vai ter a ideia que eu vou pegar exatamente qualquer número do x que está antes que o 7/2 na reta. Aqui no segundo intervalo, vai do 7/2 até antes de 8. Então, se começa no segundo intervalo, no 7/2, volta a colocar a nossa bola fechada, e aí eu vou colocar até o meu 8. Bola aqui vai ser aberta. E o último intervalo, maior ou igual a 8. Igual pode 8, então você coloca bola fechada, e maior significa que está depois do 8 na reta. Olha que interessante, nessas três sentenças eu marquei os intervalos do x que eu uso e você vê que eu peguei toda a reta real. Se toda a reta real, todo o eixo x foi pintado, foi utilizado, é porque sim, o domínio dessa função é o conjunto dos reais. Então, esse item aqui, não fiz conta, ele é um item correto. Quando eu digo reais, eu estou utilizando todos os números que estão no eixo x. Item 2, a imagem da função é real? Aqui não é tão simples, tá? Investigar o conjunto imagem. Então, eu vou deixar para depois esse item. Isso é uma decisão que a gente faz muito em item de VOF. Ah, não consigo ainda responder. Acho que eu vou ter que ter mais conhecimentos. Pula. Item 4. F de menos raiz cúbica de 216 é menos 6? Pessoal, menos raiz cúbica de 216. Eu vou resolver esse valor, tá? Mantenho menos e só resolvo aqui. Qual é a raiz cúbica de 216? Quando você decompõe 216, você vai ver que é exatamente o quê? 6 ao cubo, tá? E aí, corta, eu vou ter que a raiz cúbica de 216 é 6. Tem um menos antes, fica menos 6. Então, aqui no nosso item 4, quando ele quer calcular f de menos raiz cúbica de 216, é equivalente a dizer que ele quer calcular f de menos 6. O nosso x igual a menos 6, ele está pertencente a esse intervalo, menor do que 7/2, que é a mesma coisa que 3,5. Professor, observa que para qualquer x menor do que 7/2, 3,5, eu tenho uma função constante. Falar que a função é igual a 4 significa falar que ela é uma função constante. Tem muito aluno que buga, né? Nossa, a sentença não tem x para substituir. Não tem, porque é uma função constante. O valor sempre vai ser o mesmo, tá? Então, na verdade, f de menos 6
f de qualquer valor que está nesse intervalo sempre assume esse mesmo valor. Então, aqui ele falava que era menos 6, falso, tá? Esse menos 6 aqui não vai confundir, tá? É o resultado dessa raiz aqui. Muita gente talvez associou de uma forma errada. Tá falso. Agora, professor, o item 8, ele pergunta se ela é crescente, decrescente. O que eu vou fazer? Tem duas partes aqui que não precisa de muito conhecimento específico, tá? Então, eu começo com elas. Essa primeira parte, a função é constante para x menor do que 7/2, está correto? Quando você tem menor do que 7/2, falar que a função é 4, ela é de fato constante. Aqui, como é que eu sei que a função é crescente nesse segundo intervalo? Observa que nessa segunda sentença que ele colocou aqui, 2x menos 3, isso aqui, professor, é uma função afim. A função afim, ela é bem fácil de ver se ela é crescente. Eu olho o coeficiente do x. Aqui o coeficiente do x, o coeficiente angular é 2. Quando ele é positivo, a minha função é crescente. Então, aqui está ok também, tá? Agora, professor, essa parte aqui decrescente para o último intervalo não é tão simples, tá? Porque aqui é uma função do segundo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado nesse momento, tá? Eu vou te mostrar um modo bem legal também de olhar a partir de quando, né, que ela é crescente, quando que ela vai ser decrescente, mas para isso você precisa analisar o gráfico dessa função. Se eu conseguir fazer o esboço do gráfico, eu até consigo responder o item 16 também, tá? Então, aqui você vai ter um momento que você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu vou ter que montar o gráfico dessa função, tá? Então, vamos lá, vamos com calma, vamos ver como que vai funcionar. É uma parte que o aluno, quando estuda funções, ele tem que se dedicar bem, montar gráfico quando a função ela tem mais de uma sentença. Primeira parte da sentença, o x é menor do que 7/2, você já viu comigo, tá? Que essa função é constante. Vou marcar o número aqui e você vai fazer o quê? Vai passar uma reta horizontal. Sempre função constante, reta horizontal. De 7/2 até 8, professor, já vi que é uma função afim, já vi que é uma reta. Como aqui ela está delimitada por 2 pontos, eu vou ter, na verdade, um segmento de reta. E aí você vai fazer a seguinte ideia, tá? Você vai pegar essa função, vai substituir pelos 2 extremos do intervalo. Quando eu substituo por 7/2, o que eu vou ter aqui? Você vai ter comigo 2 vezes 7/2 menos 3. Aqui cancela, 7 menos 3, eu vou ter 4, que é exatamente esse valor que está aqui. Então, aqui, como no segundo intervalo, nessa sentença, x igual a 7/2, o y deu 4, eu já posso colocar a bola fechada aqui. Vou agora para o segundo, 8, tá? Quando você coloca 8 aqui, o que vai dar? 2 vezes 8 menos 3. Isso aqui, professor, o que dá? Dá exatamente 13. Ó, já vejo 13 aqui, hein? Então, você vai colocar x igual a 8, y igual a quanto? 13.
Aqui, nesse segundo valor, como eu tenho aqui intervalo aberto, não tenho risquinho do igual, você coloca bola aberta e vai unir aqui, vai formar esse segmento. Muito bem. Agora vamos para o terceiro, hein? Que tem que analisar com mais cuidado. É uma parte de uma função do segundo. Professor, nesse caso, você não vai montar toda a parábola, tá? Vai dar muito trabalho, não tem números muito bonitos ali, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu sei que ela tem concavidade para baixo. Isso é verdade, tá? Nessa sentença aqui, eu quero que você, em particular, faça uma coisa aqui comigo, tá? Pegue o x do vértice dessa função. Ah, mas por quê? Porque o x do vértice ele está relacionado com o vértice, que é onde a minha curva muda o sentido. Isso é algo muito importante, tá? Nesse tipo de gráfico. X do vértice, professor, é menos b sobre 2a. Quando você substituir aqui, vai ficar menos o b, que é 16, 2 vezes o a, que é menos 1. Aqui vai dar menos 16 em cima, menos 2 embaixo. Olha que bonito quando você faz a divisão. Dá exatamente esse 8 aqui. Olha que interessante, professor. O x do vértice dessa função deu exatamente esse bonito aqui, ó, 8. Sabe o que significa isso? Que eu só vou pegar, como ele quer maior ou igual a 8, essa parte aqui do gráfico, que está depois do 8. Essa parte que está antes não vai me interessar, porque antes é menor, e eu só quero a parte maior. Então, só me interessa essa parte. Agora, professor, já sei que o 8 é o x do vértice. Eu quero calcular o y do vértice, porque é interessante ter o meu ponto formado. Não vou fazer o y do vértice menos delta sobre 4a, eu vou calcular o y do vértice só substituindo na função f o x pelo x do vértice. E aí, quando você substitui, é uma forma até legal de achar, tá? Você vai encontrar, sabe qual o valor? Sim, exatamente 13. Olha como são as coincidências, hein? Quando o x do vértice for 8, o y do vértice é 13. Então, esse ponto, x igual a 8 e y igual a 13, esse ponto pertence à minha curva. Então, você coloca uma bola fechada aqui, e bem aqui vai ser o vértice, aonde a minha curva vai mudar o sentido, e como eu te falei, eu vou pegar só a parte que está à direita, e vou fazer isso aqui, ó. Essa parte, ela desce infinitamente. Não precisa saber onde corta o eixo X, não, tá? Não é o foco aqui, não vai fazer cálculos desnecessários. Pronto, esse é o gráfico da função. A terceira parte é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas lembra dessa dica. Pensa sempre em colocar o vértice no plano cartesiano, porque ali foi essencial. O x do vértice coincidiu com o 8, que é o ponto aonde começa a minha parábola. Professor, agora, se você voltar aqui, de fato, tá? Essa função ela é decrescente para x maior ou igual a 8. Ó. Do 8 em diante aqui, o que acontece? A minha curva está descendo, ela é decrescente. Show! Item 16, eu já consigo responder pelo gráfico que eu fiz. O valor máximo da função f é y igual a 13. Observa que o ponto mais alto aqui do meu gráfico foi exatamente esse ponto, que representa o vértice, tá? E esse ponto aqui, ele vale 13, o y.
Então, o valor máximo é 13. Item 32. O contradomínio da função é R. Será que essa função, a partir dessa suposição, ela vai ser uma função bijetora? Professor, aqui nem precisava, tá, ter essa parte do contradomínio, tá? Porque eu sei que essa função ela não é bijetora exatamente por um motivo. Ela não é uma função injetora. Se você tem uma parte do gráfico que é uma reta horizontal, eu tenho uma função constante. E aí eu já sei que ela não é injetora. Lembra que função injetora, os elementos do domínio não pode ter imagens iguais. Aqui, para x menor do que 7/2, você tem infinitos elementos do domínio com a mesma imagem. Ela já não é. Lembra daquele teste, quando eu passo retas horizontais, se cortar o gráfico mais de uma vez, ela não é injetora. Se ela não é injetora, consequentemente, ela não é uma função que bijetora. E aí esse item ele está falso. Com o item 4 respondido, se eu soubesse a ideia da função constante, eu também já responderia aqui o item 32, hein? Então, uma coisa puxa a outra. Aqui a imagem, você já consegue responder para mim que também ela não é o conjunto dos reais, tá? Por quê? Porque a minha imagem, professor, ela não pega todo o eixo Y. Para y maior do que 13, não tem gráfico. Não tem. O gráfico, ela pega do ponto mais alto, que tem o y13, para baixo. Tá? Se você fosse escrever a imagem dessa função, eu colocaria assim, ó, que essa imagem ela é formada por todo y menor ou igual a quanto? 13. Legal? Uma coisa que é válida de você observar também nesse item, tá? É que se o item 2 ele fosse verdadeiro, o item 16 seria falso. O item 2 e o item 16 não podem ser simultaneamente verdadeiros, tá? Porque se eu falo que a imagem são todos os reais, não tem máximo e não tem mínimo. Uma coisa está contradizendo a outra. Então, se o item 2 fosse verdadeiro, o 16 era falso. Ok? Como o item 16 é verdadeiro, como ela tem um máximo, a imagem não pode ser reais. Então, uma coisa é verdadeira, a outra tem que ser necessariamente falsa. Qual é a somatória aqui? Encontramos os itens corretos 1, o item 8 e o item 16. Questãozinha muito bonita, hein? Pegou ali principalmente o item 8. Um abraço a todos, que a matemática esteja com vocês.